A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o João. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto muito interessante, muito importante para cada um de nós, que é encontre o seu propósito. Descubra o seu propósito. E bom, eu decidi fazer esse vídeo aqui e trazer esse assunto aqui no canal, justamente porque eu estava lendo aqui e terminei de ler hoje aqui o livro do Tiago Brunet, né, que é o especialista em pessoas. E esse livro aqui, ele é muito interessante, ele fala sobre as pessoas de uma maneira geral. Eu inclusive recomendo você a ler, não importa idade, não importa nada. Todos nós precisamos lidar com pessoas no nosso dia a dia. Mas tem uma parte aqui desse livro que é muito interessante, onde ele começa a falar sobre propósito, né? E uns anos atrás eu li um outro livro do Tiago Brunet, chamado 12 Dias para Atualizar a Sua Vida. E nesse livro ele também falou sobre encontrar o seu propósito, mas na época eu não consegui definir exatamente, né, e acabei deixando para lá. Mas depois de ler esse livro aqui eu entendi, né, e vindo especialmente, né, aqui para a Bíblia, para a Palavra de Deus, e observando alguns textos aqui, eu consigo entender o real motivo que a gente precisa, de fato, entender o nosso propósito e buscar viver o nosso propósito, tá? Então, eu separei aqui algumas perguntas, os temas aqui no meu caderninho, né, pra gente pautar esse vídeo aqui. E a primeira coisa que eu queria falar é por que, na verdade, que a gente precisa descobrir o nosso propósito. Acho que é a melhor forma de começar esse vídeo dizendo por que a gente precisa descobrir qual que é o nosso propósito. Por que eu não posso simplesmente ignorar isso a minha vida toda, viver a vida conforme eu quero, conforme eu acho que é o certo? Por que a gente deve, né, descobrir o nosso propósito? Bom, porque em primeiro lugar a gente foi criado, né, trazendo a linguagem aqui até mais técnica, mas na área dos computadores, nós fomos desenvolvidos, né, para esse fim. Nós fomos criados para viver esse propósito. E eu te provo isso aqui na Bíblia, abrindo aqui rapidamente em Gênesis, no capítulo 1, logo no princípio, né, de todas as coisas. E aqui no capítulo 1, no versículo 26, vai dizer assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E em seguida vai continuar dizendo: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então olha que interessante, a Bíblia está dizendo aqui: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Eu acredito que era um diálogo ali entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando ele diz façamos, ele está falando ali na primeira pessoa do plural, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então eu acredito que era uma conversa ali da Trindade, né? Mas a quem Deus estava se referindo aqui nesse momento era Adão, não era a toda a humanidade. Por isso que na Bíblia você não vai encontrar depois a Bíblia dizendo que mais alguém foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus, né? A gente ouve falar de Davi na Bíblia, mas escuta dizendo apenas que ele era um homem segundo o coração de Deus, não imagem e semelhança de Deus. Eu até creio que isso foi perdido no momento em que houve o primeiro pecado, né? No momento ali em que Adão e Eva pecaram. Eu acredito que isso daí já foi perdido. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero falar no ponto específico que quando Deus estava criando Adão, e tem uma diferença grande entre criar e formar. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, Deus está criando Adão, mas é somente em Gênesis 2, versículo 7, que a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida sobre suas narinas. Então, até determinado momento, Adão ele ainda não estava vivo, ele não era um ser vivente. Adão era um projeto,
era algo que Deus estava planejando, arquitetando fazer. Então, olha que interessante. Quando Deus diz que o homem domine sobre os animais da terra, sobre os grandes peixes do mar, sobre as aves do céu, Deus aqui na verdade está falando sobre o propósito que Adão deveria ser criado, né? Porque Deus vai, momentos mais à frente, Deus vai falar com Adão e vai dar uma direção para ele, vai dar uma ordem para ele, na qual ele deveria nomear todos os animais da terra. Então, é Deus chamando à existência aquilo que ele já tinha dito lá atrás, né? Lá atrás, antes de Adão ser formado, onde Adão era somente um projeto, Deus já tinha instituído, já tinha determinado que Adão iria dominar sobre os animais da terra, e mais para frente Deus dá essa tarefa a Adão, e conforme fosse uma obrigação para ele fazer, ia ter uma recompensa, né? Porque nesse momento Deus está prometendo a Adão, Deus está fazendo uma promessa a Adão, e a promessa justamente é Eva. Porque nesse contexto, nesse momento específico, Deus vai olhar para Adão e vai dizer que não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma ajudadora, né? Então Deus vai prometer a Adão uma mulher, e só que antes, né? Antes de receber a promessa, tem a obediência. Então antes Deus vai dar uma ordem, uma ordenança a Adão, e Adão vai precisar cumprir aquilo para ele receber a recompensa, ele receber a promessa que Deus tinha prometido, né? Então, qual foi o propósito do homem, né? Foi nomear todos os animais da terra, foi reinar sobre os animais da terra, foi dominar sobre todos eles. E ali, mais à frente, Deus chama aquilo à existência, dando uma ordem clara e específica para Adão. Isso se confirma também quando a gente vai lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, e a gente lê que Deus fala assim com Jeremias: Jeremias, antes de você estar no ventre da sua mãe, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, antes de Jeremias também sequer estar na barriga da mãe dele, no ventre da mãe dele, Deus já tinha determinado o que Jeremias seria na vida dele. E isso está ligado ao propósito, tá? Então, antes de Jeremias vir em existência, confirmando o mesmo caso ali com Adão, que antes foi dada as instruções ali do que Adão deveria fazer, e depois isso foi trazido à existência quando Deus dá a ordem a Adão. Com Jeremias foi da mesma forma, e assim é comigo e assim é com você. Então, por que descobrir o seu propósito? Porque nós fomos criados para isso. E trazendo aqui mais um versículo muito importante e interessante, agora em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que a gente vê nesse versículo aqui então? A gente vê um agir de Deus, algo sobrenatural, né, de Deus em cima daqueles que Deus chamou e daqueles que vivem de acordo com o seu propósito. Então, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, vírgula, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, viver o propósito de Deus é ter a certeza do agir de Deus poderoso, né? Estou falando de algo sobrenatural, não estou falando de algo que você se esforça para fazer e consegue fazer, que você estuda, se capacita e você consegue até ter sucesso. Eu estou falando de um agir de Deus, algo poderoso, algo sobrenatural. Você tem isso, como se a mão de Deus estivesse literalmente estendida sobre a sua vida. Você tem facilidade para fazer as coisas. Não que você não vai ter dificuldade, mas você tem Deus agindo sobre sua vida quando você está vivendo de acordo com o seu propósito. E agora eu quero trazer aqui também alguns pontos interessantes de como descobrir o seu propósito, tá? E esses pontos eu tiro desse livro aqui, tá? Que, ao meu ver, é um livro sensacional. Como eu disse, eu recomendo você ler. Quero trazer alguns pontos aqui de como descobrir o seu propósito. E a primeira coisa que eu quero comentar é que o seu propósito, aquilo que você foi criado, feito, desenvolvido para fazer,
tem algumas coisas na sua vida que vão apontar para isso. Uma coisa muito interessante que o Thiago Brunet comenta aqui é que qual é a sua habilidade natural, né? Qual é uma coisa que não importa tempo, tá? Mas desde pequeno, por exemplo, você tem facilidade para se fazer. Porque, como eu disse, uma coisa é você estudar, se capacitar e fazer alguma coisa, aprender alguma coisa, uma nova habilidade. Outra coisa é você ter uma habilidade natural naquilo que você não necessariamente estudou para isso, mas é algo que já está dentro de você. Eu vou citar aqui o exemplo do Thiago Brunet. No caso dele aqui era ensinar pessoas e era se comunicar bem. Então, algo que o Thiago Brunet relata aqui, que ele sempre teve essa habilidade natural de se comunicar. Sempre teve uma habilidade natural de subir em cima de um palco, por exemplo, ou de um altar, e se comunicar muito bem ali com as pessoas. Então, o propósito dele não é se comunicar, não é falar bem, mas quando você tem uma habilidade natural, você tem facilidade em uma coisa, muito provavelmente isso já está apontando ali para algo relacionado ao seu propósito, tá? Outra coisa que tem a ver com o seu propósito é o que te deixa revoltado. Então, o que você olha assim, você fica indignado, você fica revoltado, você não consegue aceitar isso. Eu tenho aqui o meu exemplo, tá? Que está de acordo com o meu propósito, que é algo que arde em mim e que me frustra, que me deixa irritado, estressado quando eu vejo que as pessoas que não vivem uma vida na totalidade com Deus, pessoas que vivem em cima do muro, pessoas que vivem uma vida de Deus, uma vida com Deus, né? Mas é uma vida que não é entregue 100%, é uma vida que não tem intimidade com Deus. Então, assim, para mim, eu não consigo aceitar muito bem isso, porque a pessoa tá jogando a vida dela fora, né? Ou ela vai para o mundo, ou ela vem para a presença de Deus, mas fica morno, como a Bíblia diz, que Deus vomita o morno, né? Então, isso é uma coisa que está em mim, que me deixa irritado, olhar para pessoas e ver que as pessoas às vezes têm anos e anos de vida com Deus, mas não saíram ali do raso ainda, não vivem uma vida profunda, não tem intimidade nem nada. Isso é algo particular meu, né? Mas que isso também está ligado ao meu propósito. A outra pergunta é o que as pessoas geralmente te procuram? Para que as pessoas geralmente te procuram? Ou o que as pessoas, quando te procuram, esperam ouvir de você? Vou trazer mais uma vez aqui o exemplo do Thiago Brunet. Quando as pessoas procuram ele, geralmente para falar sobre inteligência emocional, pedir algum conselho, né, aprender alguma coisa. Mas o Thiago Brunet relata aqui no livro dele que ele gosta muito de cozinhar. Ele gosta muito de culinária, é um hobby para ele. Se eu não me engano, ele até fez curso para isso. Mas é algo que você não espera ouvir do Thiago Brunet quando você se aproxima a ele, pedir dicas de comida, de culinária. As pessoas não esperam ouvir isso dele. Então essa pergunta é, o que as pessoas, quando se aproximam de você, esperam ouvir de você? O que elas geralmente te buscam? Para que elas te buscam no contexto geral? E uma outra pergunta é, do que o mundo precisa, né? Então, o teu propósito ele vai estar ligado a essas coisas. Do que o mundo precisa? O mundo não precisa de cozinheiros melhores, mas precisa de pessoas que estejam dispostas a ensinar, né, a dedicar suas vidas como mestres, ensinando pessoas a terem uma gestão, uma vida emocional mais forte, né, aprenderem como é o propósito do Thiago Brunet. Então, do que o mundo precisa? Tudo isso daí vai estar interligado, você vai, talvez não de imediato, tá? Mas é aí que entra um pilar muito importante, que é o pilar da oração. É você pegar tudo isso, colocar diante do Senhor e começar a buscar de Deus entendimento do porquê, de qual que é o seu propósito. Aqui eu te dei algumas dicas, tá? Que vão estar apontando também, mas agora eu quero falar também sobre um ponto muito interessante, né? Para finalizar esse vídeo, que ele relata aqui no livro Especialista em Pessoas, que é fases da vida, né? Que ele categoriza a vida por fases. A primeira fase é quando você ali é criança, que você começa a aprender, começa a ser modelado, né? Porque a gente vai aprendendo de acordo com o nosso ambiente, de acordo com as pessoas que estão à nossa volta, a gente vai entendendo como que as coisas funcionam e a gente vai aprendendo, vai crescendo.
A segunda fase, ele chama de tentativas e frustrações, que é quando a gente descobre alguma coisa que a gente quer fazer, né? A gente tenta iniciar algum projeto, a gente tenta ser bem sucedido em alguma área, mas que não necessariamente está ligado ao nosso propósito. E ele chama de tentativa e frustração porque muitas pessoas vivem, vamos supor, 50 anos da vida nessa fase de tentativa e frustração. E mais uma vez aqui no exemplo do Thiago Brunet, antes de ter uma vida assim, que tanto abrangesse o ministério dele, quanto a vida profissional, que seja voltada ali para pregações, onde ele está ensinando, né? Que seja voltado para cursos, onde ele ensina sobre inteligência emocional e tal. Ele teve uma empresa de turismo, né? E não tinha nada a ver com o propósito dele, né? E essa empresa quebrou, ele ficou devendo milhões ali de reais, né? Isso ele chama de tentativas e frustração, fase 2 da vida, que é quando você está tentando algo ali, mas que não é de fato o que Deus tem para você, né? A fase 3 é a descoberta do propósito, é quando você talvez agora está saindo desse vídeo aí descobrindo, entendendo qual que é o seu propósito, e agora você vai viver um novo tempo na sua vida, uma nova fase, onde você vai descobrir aquilo que Deus tem para sua vida e vai começar a ser tudo novo daí para frente. A fase 4, ele chama de aperfeiçoamento e treinamento, que tem até um versículo muito interessante que está no livro de Mateus, capítulo 13, no versículo 28, se eu não me engano, que é uma parábola que Jesus conta que um homem ele achou um tesouro escondido num campo e enterrou esse tesouro de novo, foi lá, vendeu todos os bens, tudo que ele tinha e foi e comprou todo o campo para ele. Então Jesus compara o reino dos céus, né, nessa parábola, que você talvez já tenha ouvido, né? Mas ele, nessa fase da vida aqui, ele mostra que é a fase da gente se especializar. Então até tem um exemplo que eu gosto de dar, é de pessoas que são chamadas, por exemplo, para pregar, né? E entenda, chamado é diferente do propósito, tá? Propósito é um e a gente tem várias formas de atuar nesse propósito. Pregação pode ser uma forma de você atuar. Gravar um vídeo, como eu estou fazendo aqui, pode ser uma outra forma de você atuar no seu propósito. O seu trabalho pode ser uma outra forma de você estar ali atuando dentro do seu propósito. Então, chamado é diferente de propósito, tá? Então, vamos supor que uma pessoa seja chamada por Deus para pregar, uma pessoa seja chamada por Deus para cantar, e essa pessoa ela não se prepara, ela não aprende nada, ela não estuda, ela fica achando que vai fazer tudo de qualquer maneira sempre, né? Muitas pessoas vivem isso, eu vejo isso no dia a dia. Isso é uma coisa que também me indigna, né? Mas ele fala nessa fase de aperfeiçoamento, que é quando você descobre o seu propósito, e ele comenta mais uma vez no livro que nessa fase da vida dele ele começou a ler de 5 a 10 livros por mês, a investir dinheiro em cursos, a pagar almoço para pessoas, para ter um momento ali com pessoas que já estão vivendo aquilo que ele queria viver, para aprender delas. Então é uma fase que a gente precisa se dedicar para aprender e se aperfeiçoar naquilo que a gente descobriu que é o nosso propósito, naquilo que a gente vai atuar. E uma vez que você se especializa nisso, você vai atuar em várias áreas da sua vida, mas dentro de um mesmo objetivo, tá? E aí depois tem uma outra fase que ele dá, mas a última que ele chama, fase 7, é a fase de colher os resultados, né? A fase onde você começa a desfrutar disso tudo que você está vivendo, né, dentro do seu propósito. E particularmente eu tenho para dizer para você também, acrescentando aqui, que vivendo o propósito de Deus a gente é extremamente feliz. A gente é extremamente feliz vivendo, a gente se sente bem, a gente se sente útil, porque a gente está vivendo aquilo que a gente foi chamado para viver. E eu queria fazer esse vídeo aqui para você e te incentivar a você descobrir o seu propósito, a você daí agora tirar um tempo daqui para frente e tentar descobrir para que você foi feito, para que você foi desenvolvido e tentar aí descobrir, se especializar, né, estudar mais, ver como que você vai desenvolver isso mais dentro de você e partir aí, né, para executar isso, porque também está escrito no livro de Romanos, né? Deixa eu ver qual que é o versículo, versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade,
não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, a Bíblia diz que a natureza, né, todo mundo ali aguarda ansiosamente a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Eu costumo dizer que tem gente morrendo aí fora porque eu e você não nos posicionamos naquilo que Deus espera que nós nos posicionemos e façamos aquilo que Ele espera que a gente faz. Enquanto isso, tem pessoas morrendo porque eu e você não nos posicionamos ainda, não estamos atuando ainda e resgatando essas vidas. Então, meus irmãos, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, tá? Clica aqui embaixo nos links, conheça os meus livros e é isso. Deus abençoe. Até a próxima.